A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD de 2024, da classe dos adultos, que tem o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. A lição de hoje é a lição 3. Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. O textuário nos diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. A verdade prática nos diz assim: amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. A leitura bíblica em classe se encontra em Ruth, capítulo 1, do versículo 6 ao 8 e versículos 14 ao 19. Objetivos da lição: apresentar a proposta de Noemi, abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra e refletir a respeito da convicção de Ruth: o teu Deus é o meu Deus. A introdução na revista nos diz assim: já fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth. Agora vamos caminhar por seus capítulos e versículos focados nos principais personagens da obra, Ruth, Noemi e Boaz. Nesta lição estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade. O caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. A palavra-chave é amor. Irmãos, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa no grupo do WhatsApp da sua igreja, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? E lembrando que o slide que está aqui do lado é para você, professor, usá-lo em sala de aula. Ele vai estar o link aí embaixo na descrição do vídeo, aqui embaixo, para que você possa baixá-lo e usá-lo, ok? Então vamos lá. Tópico 1, a proposta de Noemi. Subtópico 1, uma crise em família. É importante considerar a circunstância da vida de Noemi para entender o valor e o significado de seus atos. Principal provedor da casa, seu marido Elimeleque, no hebraico meu Deus é rei, havia morrido. Seus filhos Malom, doença, e Quilion, definhamento, casaram-se e tiveram morte prematuras, deixando viúvas as moabitas. Ruth significa amizade e Ofa significa pescoço. Considerando a expressão que os nomes tinham na antiguidade, é bastante provável que Malom e Quilion não tivessem boas condições de saúde desde o nascimento. A vida de Noemi, que significa agradável, tornou-se amarga, como ela mesma diria tempos depois, preferindo ser chamada de Mara, amargosa. Quando Elimeleque, Milion e Malom morreram, Noemi foi deixada sozinha e enfrentou uma decisão muito difícil. Ela poderia ficar em Moabe e tentar fazer uma nova vida para si mesma, ou retornar a Israel, onde poderia estar com seu povo, mas enfrentava um futuro incerto. Como sabemos pelo livro de Ruth, Noemi decidiu voltar para Israel com sua nora Ruth ao seu lado. Essa decisão acabaria mudando o curso de suas vidas e resultaria em uma bela história de amor entre Ruth e Boaz. As mortes de Elimeleque e seus filhos foram, sem dúvida, uma perda significativa para Ruth, para Noemi, mas também foram uma parte essencial da jornada que a levou à redenção. Embora possa ser desafiador entender por que Deus permitiu que essas coisas acontecessem, podemos confiar em seu plano e ter fé de que ele trabalhará tudo para nosso bem. Em resumo, a morte de Elimeleque e seus filhos em Moabe foram eventos trágicos, foi uma tragédia que impactaram profundamente a vida de Noemi. No entanto, eles também fizeram parte da jornada que a levou ao amor de Boaz e finalmente à linhagem de Jesus. Subtópico 2, tirando força da fraqueza.
Todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dias maus. A diferença é como cada uma se comporta em meio às tempestades da vida. Noemi não escondeu seus sentimentos, mas também não os explorou com autopiedade ou autocomiseração. Quando soube que Deus havia abençoado o seu povo, se levantou com suas noras para voltar a Belém. Ela teve uma atitude de liderança, mesmo em meio à tristeza e dor que sentia pela perda do marido e dos filhos. A distância entre os campos de Moabe e Belém era superior a 120 quilômetros. Idosa, Noemi soube tirar força da fraqueza, subindo e descendo das montanhas em tempos tão remotos. Se tivesse se entregado aos seus sentimentos, jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora. Os problemas da vida não podem nos paralisar. O segundo traço que podemos notar que Noemi tinha do livro de Ruth é que ela era realmente uma mulher de fé. Ela tinha uma fé profunda em seu Deus, apesar das tragédias de perder seu marido que ela passou, e ao contrário das maioria das pessoas que desistiram de sua fé em uma situação como essa, Noemi escolheu acreditar e confiar em Deus que ele tinha coisas melhores para o seu futuro e escolheu não desistir. As duas mulheres, Noemi e Ruth, partem em uma jornada árdua. Era final de verão e as estradas não eram seguras para duas mulheres solitárias. Eventualmente, no entanto, elas chegam à cidade natal de Noemi, Belém. A cidade inteira parece ter se condoído ao vê-las. Os amigos de Noemi ficaram horrorizados ao ver o quanto ela mudou. Os anos estavam gravados em seu rosto. Pode ser Noemi? Perguntaram. Ela responde: não me chame de Noemi, que é agradável, me chame de Mara, estou amarga. Tipo, os anos foram indelicados para mim, foram ruins, perdi tudo. Bem, não é tudo que ela perdeu. Ela ainda tem a mão de Deus que conduz ela, um cérebro ágil, sempre vale a pena ter um, e uma adorável nora em silêncio, obediente, Ruth ao seu lado. Subtópico 3: sem manipulação emocional. Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar a sogra, mas tão logo começaram a viagem, Noemi decidiu liberá-las para que voltassem à casa dos seus pais. Mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. De volta às suas origens, Ruth e Orfa poderiam casar novamente e constituírem família. Noemi assumiu sua condição pessoal sem apelar aos sentimentos das noras. Esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis. A manipulação emocional é sutil e costuma se manifestar desde a infância. O pecado não escolhe idade. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras. Uma das principais características que vemos em Noemi é que ela tinha compaixão por suas famílias e sua nora Ruth e Orfa. De fato, ela foi uma grande mãe de compaixão. A maneira como ela tratou Ruth e Orfa como suas próprias filhas, sua compaixão fez querer que sua filha voltasse para Moabe, para que ela não tivesse que sofrer da maneira que ela estava sofrendo. Noemi nunca abusou da lealdade de Ruth e garantiu que ela conseguisse o que merecia, sem virar as costas para ela quando chegasse a Belém. Apesar de Ruth ser uma estrangeira e uma mulher moabita, a lealdade de Noemi a Ruth foi o que permitiu que sua nora encontrasse um marido chamado Boaz, onde ela encontrou grande favor aos seus olhos. Infelizmente, isso é o que falta em muitas amizades hoje, mesmo entre as pessoas que se dizem cristãs. Se Noemi tivesse sido desleal com Ruth, ela a teria traído e deixado sozinha, como a maioria das pessoas fariam depois de fazer tudo por elas e estar lá por elas. No entanto, Noemi não era o tipo de mulher desleal, pois entendia o valor da lealdade e da bondade em um relacionamento com Ruth. Nós devemos aspirar a ser leal às outras pessoas como Noemi, pois isso mostrará que você tem um caráter de Cristo Jesus em sua vida.
A sinopse do tópico primeiro diz assim: a crise familiar de Noemi traz lições a respeito da perseverança e do bem-estar emocional. Tópico 2: a convicção amorosa. Subtópico 1: uma amizade provada e aprovada. Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltassem para a casa dos pais, Orfa se convenceu de que isso era o melhor para ela. Chorando, abraçou Noemi e voltou para seu povo. Ruth, porém, se apegou a Noemi. A firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revelam. Ela insiste para que Ruth faça o mesmo que sua cunhada. A atitude de Noemi extraiu o que havia no mais íntimo de Ruth, uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel. Aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. As verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas. Noemi sabia, por sua própria experiência, nos últimos 10 anos em Moabe, como era viver em uma terra estrangeira. Ruth e Orfa responderam chorando e lamentando genuinamente, mas se recusaram a voltar para sua terra. Portanto, Noemi rebateu suas emoções com uma resposta racional. Noemi queria que elas pensassem claramente sobre sua decisão de viajar para a terra de Deus e viver entre o povo de Deus. Noemi funciona a partir de uma visão de mundo de que Deus escolheu ter um relacionamento de aliança com um povo específico em uma terra prometida e ninguém mais. Mas Ruth respondeu: não me peça para te deixar e voltar para trás. Onde quer que tu fores, eu irei para onde quer que tu vivas. O vosso Deus será o meu Deus. Ela faz essa declaração maravilhosa. Essa declaração não é apenas sobre a lealdade de Ruth a Noemi, mas também sobre o compromisso de Ruth com Deus, o Deus com quem Noemi crê e confia, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Em sua declaração, Ruth usa o nome pessoal para Deus, traduzido como o Senhor, o que indica a profundidade do compromisso de Ruth com o único Deus verdadeiro. Ruth tomou a decisão pessoal de escolher Deus, sabendo muito bem que sua jornada de vida será completamente diferente daquele dia em diante. Sua escolha também confirma a rejeição de Ruth aos deuses pagãos de sua ancestralidade na terra natal. É uma bela amizade, cresceu a partir dessa escolha. Ruth era muito boa para a amiga mais velha. Sua presença significava que Noemi não estava sozinha na vergonha de voltar para casa, no fracasso e na tragédia. Ruth era quem saía para trabalhar e sustentar as duas. Suas vidas estavam entrelaçadas. Subtópico 2: amizade na diversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra viúva e idosa. As expressões onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e onde quer que morreres, morrerei eu, demonstram o grau de companheirismo e comprometimento da jovem moabita. E isso não ficou somente em palavras, transformou-se em atitudes concretas por toda a vida. Nesses dias de tanto individualismo, qual tem sido o nível de nossos relacionamentos? Gente, teria sido muito fácil para Ruth virar as costas para Noemi. Teria sido fácil para ela colocar suas necessidades e desejos em primeiro lugar. Ruth não tomou a saída mais fácil. Ela ficou ao lado da Noemi quando ela estava no momento mais profundo e sombrio de sua vida. Noemi estava amargurada, triste, zangada, mas Ruth era firme. A história de Ruth e Noemi nos ensina lições inestimáveis sobre lealdade. Ensina-nos que a verdadeira lealdade ultrapassa os laços familiares e transcende as fronteiras culturais. A lealdade de Ruth para com Noemi não está vinculada a normas ou expectativas sociais, mas é impulsionada por amor e cuidados genuínos. Subtópico 3: o amor prático.
Chegando a Belém, Ruth não ficou parada envolta em expectativas fantasiosas. Encarando a realidade, prontificou-se a um trabalho humilde e penoso que era feito por pessoas pobres e necessitadas, e as plantações e catar espigas que caíam e ficavam no chão durante a colheita, como instruído nos dias de Moisés. Na palavra de Deus, o princípio básico é: os ricos não podem reter para si toda a riqueza, devendo, inclusive, auxiliar os necessitados, mas também não são obrigados a alimentar os ósseos dos pobres, que devem ir ao campo e trabalhar duro para garantir o seu sustento, pois, exceto nos casos de incapacidade física ou mental, o mesmo princípio vige até hoje. Ruth trabalhou e muito nos campos de Boaz. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores. No fim do dia, recolhia tudo e levava para a sogra. Ruth não apenas dizia amar ela, Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o amor. Ruth amava a Deus e a Noemi, e ela havia escolhido estar lá. Foi o suficiente para que a relação seguisse adiante. Desejando sustentar sua sogra, Ruth saiu para os campos para recolher talos isolados caídos de feixes de grão que os colhedores eram obrigados a deixar para trás pela lei da Torá. Ruth abençoa Noemi com sua amizade, porque Noemi nunca esperou ter alguém para segurar depois da perda de todos os homens de sua vida. Ruth demonstra amor puro e sem limites à sogra. Ela não devia nada a Noemi, mas em vez disso deu-lhe tudo. A liberdade era um aspecto fundamental de sua amizade. Ruth não se sentiu obrigada a seguir Noemi, quando Noemi estava disposta a deixá-la voltar para sua família. E Noemi até ajudou Ruth a encontrar Boaz, porque a amizade dela só iria ficar mais forte. A amizade de Noemi e Ruth superou suas diferenças. O seu compromisso umas com as outras, um belo exemplo de própria entrega de Cristo para a humanidade. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: a convicção amorosa de Ruth nos ensina a respeito do amor prático. Tópico 3: a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Subtópico 1: uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Suas declarações convictas perante Noemi, o teu Deus é meu Deus, demonstra sua profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu se abrigar. Seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Ruth renunciou ao modelo de vida frívolo das moabitas e não seguiu caminhos fáceis entre os belemitas. Manteve uma vida austera e disciplinada e assim alcançou uma excelente reputação. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. O cuidado misericordioso de Deus não se limita a certos grupos de pessoas. Deus recebe todos os que escolhem entrar em um relacionamento com Ele. Anteriormente, os moabitas foram excluídos da Assembleia de Deus por causa de sua rejeição e tratamento severo do povo de Deus. Mas Ruth foi incluída em um relacionamento de aliança com Deus. Noemi e Ruth tinham pouco em comum. Elas eram de diferentes culturas, lugares e famílias, e Noemi era mais velha que Ruth. Apesar das diferenças, elas estabeleceram um vínculo profundo. Ambas conheciam a perda e eram viúvas. Mas o mais importante, Noemi apresentou Ruth a Deus, porque ela queria que Ruth experimentasse a alegria de ter um relacionamento com o Rei dos Reis. Deus era o pé de sua amizade. E por causa de seu relacionamento com Deus, elas se responsabilizavam mutuamente por sua fé. Subtópico 2: uma fé que inspira. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra. Ao referir-se ao Deus de Noemi, dava testemunho de sua fé. Em todos os tempos, as mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus e à família. Não conhecemos as circunstâncias, mas sabemos que Ruth, tendo sido atraída pelo espírito generoso de Noemi,
Desejava adotar esse estilo de vida também e teria dificuldade em viver em Judá, fora da fé hebraica. Noemi tentou convencer Ruth a acreditar em Deus? Não nos disseram que ela mandou Ruth para casa após a morte de seu filho, Malom, porque ela não era crente. Mas com amorosidade, Noemi compartilhou conselhos, aconselhou Ruth e conduziu Ruth por meio de seu próprio amor a Deus, ao Senhor. As sogras podem aprender com o exemplo perfeito de Noemi. Elas também podem escolher como tratar seus genros e noras. Elas podem influenciar suas vidas de forma positiva ou negativa. As sogras podem aprender a aceitar seus filhos e noras como seus e regá-los com amor incondicional, independentemente de sua aparência ou seu salário. Por fim, as sogras têm o poder de ministrar os genros e as noras e levá-las a Jesus. Mostre-lhe amor, mesmo que elas para você não mereça. E quem sabe você não possa ouvir um dia: eu quero que o seu Deus seja o meu Deus. Subtópico 3: sensibilidade sob liderança. As escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus. É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sob uma liderança séria que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. Da mulher virtuosa de Provérbio 31, as mulheres que desempenham papéis fundamentais nas revelações divinas, as páginas da Bíblia estão cheias de linhas preciosas que refletem a força e a beleza única das mulheres. A Bíblia apresenta uma variedade de papéis preenchidos por mulheres, mostrando-as como líderes, profetas e contribuintes essenciais para o plano de Deus. Apesar do contexto patriarcal da época, figuras como Débora, uma respeitada juíza e líder de Israel, e Esté, que desempenhou um papel fundamental para salvar o seu povo, destacam o impacto significativo que as mulheres tiveram na história bíblica. O Novo Testamento continua com essa tendência, como um exemplo como Febe, reconhecida como diaconisa, e Priscila, conhecida por seu papel no ensino e na liderança de uma igreja doméstica ao lado do marido. Cada ato de Cristo foi destinado a um propósito. Seus atos para com as mulheres, por causa das condições de sua época, e depois disso, destinam-se a libertar as mulheres de tratamentos falsos e, na maioria das vezes, inadequadas e prejudiciais que diminuíam as mulheres. Seu comportamento em relação às mulheres indicam sua igualdade diante de Deus e com fidelidade e devoção, sua capacidade ao lado dos homens de herdar a vida eternamente. A sinopse do tópico 3 diz assim: a convicção de Ruth nos apresenta uma fé fervorosa e que inspira. A conclusão na revista nos diz assim: o relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina o quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. O segundo, nossa igreja local. A história de Ruth e Noemi exemplifica uma amizade profunda e autêntica. Apesar de suas diferentes origens e experiências de vida, elas desenvolvem um vínculo profundo que transcende os limites do mero convívio. A amizade delas é marcada pelo altruísmo e preocupação genuína que elas têm uma pela outra. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.